Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa é uma das melhores obras que eu já adquiri, que eu ganhei de presente. Essa é uma das melhores obras, tá? Sobre o assunto é a melhor no mundo. Raymond Brown, ele dispensa comentários, né? O Nascimento do Messias, comentário das narrativas da infância nos evangelhos de Mateus e Lucas. Essa obra foi lançada em 1977 e quando ela foi lançada, automaticamente foi premiada. E até hoje ela é a melhor obra sobre o assunto no mundo. Raymond Brown dispensa apresentações porque é muito conhecido, né? Foi um padre católico, um sacerdote católico, respeitado tanto no meio acadêmico católico, como também entre os protestantes, os cristãos, né? Os protestantes. E ele recebeu títulos tanto de universidades católicas, como também protestantes. Deu aula também em várias universidades protestantes. Ele morreu com 70 anos, ele morreu em 1998, portanto, há 26 anos. Se ele tivesse vivo ainda, ele não estaria mais na ativa, né? Porque ele estaria aí com quase 100 anos, ele estaria com 96. Pois ele nasceu em 1928. Foi considerado o maior erudito em Novo Testamento no século XX. Não só por eruditos católicos, né? Mas também protestantes. Então, essa obra aqui, é maravilhosa. Quem tem ela sabe do peso que ela tem. E esse aqui é uma relíquia, né? A capa não é capa dura, é uma capa bem resistente, A quantidade de páginas são quase 800 páginas, ou melhor, 900 páginas. São 895 páginas, é muita coisa. É um calhamaço, né? Essa obra é um best-seller, é um clássico sobre o assunto. E só aqui, dando uma pincelada sobre Raymond Brown, tá? Raymond Brown é considerado internacionalmente o decano dos especialistas no Novo Testamento. Para aqueles que não sabem o que é decano, o decano é alguém que está há mais tempo em um setor, né? Pode ser na empresa, na política, no governo. É a pessoa mais velha de uma instituição. Logo, Brown era o decano, né? O decano dos especialistas no Novo Testamento. Como ilustre professor emérito de estudos bíblicos de Auburn, no Union Theological Seminary, na cidade de Nova York, recebeu cerca de 30 títulos honoríficos de universidades católicas e protestantes pelo mundo afora. Além de ser ex-presidente da Society of Biblical Literature, Sociedade de Literatura Bíblica, né? Da Catholic Biblical Association e da Society of New Testament. Foi o único norte-americano escolhido por 2 papas para integrar a Pontifícia Comissão Bíblica. Durante sua vida, Brown escreveu mais de 35 livros sobre a Bíblia e faleceu em 98, como eu falei para vocês. Tá? Essa obra aqui faz parte de uma coleção, que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem a série maior, que é essa, e tem a série menor. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. O Brown, ele era erudito em Novo Testamento, né? Mas não só em Novo Testamento, mas ele também era erudito no latim, conhecia também o hebraico, enfim. Tá aqui, Coleção Bíblia e História da Edições Paulinas, né? Que é uma editora católica. Muitas obras aqui eu tenho, como esse aqui, Os Evangelhos Sinóticos, Formação, Redação em Teologia, eu tenho, fiz o review para vocês. Para compreender o livro de Gênesis, eu tenho também, fiz o review para vocês. Profetismo e Instituição no Cristianismo Primitivo, eu fiz também um review para vocês, eu tenho. Tá? Culto e Comércio Imperiais no Apocalipse de João, eu também tenho, fiz aqui para vocês.
o review, enfim. E aqui tem outras obras também que eu tenho. A série maior são 5 livros, né? Primeiro, Fariseus, Escribas e Saduceus, na Sociedade Palestinense, que eu tenho também, fiz o review para vocês. A introdução ao Novo Testamento do Brau, que eu também tenho, fiz o review para vocês. O Nascimento do Messias, que é esse aqui, tá? Rei e Messias em Israel e no Antigo Oriente Próximo, organizado por John Day, eu fiz também um review para vocês. Então, essas obras você pode encontrar aí na internet ou você pode ir pessoalmente na Edições Paulinas adquiri-las, tá bom? Algumas vai estar esgotada, mas a maioria você pode encontrar e pode comprar, certo? As folhas, né, não são amareladas, são brancas, tá certo? E essa aqui já é a primeira, é a segunda edição, né? A segunda edição, que foi lançada nos anos 90. Anos 90. A primeira edição é de 77, 1977 que foi lançada essa obra. E já ganhou o prêmio, né? Quando foi lançada. Aqui tem o prefácio e a edição original, o Brau comentando. E o prefácio é a nova edição atualizada. Em fevereiro de 93. E aqui está o sumário. O sumário, gente, não vou ler, porque o sumário é muito longo. Então eu vou mostrando para vocês o sumário e vocês vão pausando para ler. Tá certo? Vamos lá? Vamos correr? Introdução. Que ele vai trabalhar aí os biblistas e as narrativas da infância de Mateus e Lucas. Aí você vai pausando para ler, tá? Porque eu não vou ler, porque se eu ficasse lendo todo o sumário, o vídeo vai acabar aqui no sumário. Aí vai ficar sem graça, né? Então, eu vou fazer 2 vídeos, tá? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. O segundo vídeo eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Aqui, ó. O primeiro vídeo é mais a visão geral da obra, né? A introdução. Depois ele começa a trabalhar agora, a partir da página 55, livro 1. A narrativa mateana da infância, Mateus capítulo 1 e capítulo 2. A gente vai trabalhar tudo. Como eu falei, essa é a melhor obra, é a obra clássica sobre o assunto. Até hoje. É uma obra que é recomendada nos seminários, quando se fala da infância de Jesus, dos evangelhos ali, de Mateus e Lucas, que são os únicos que citam o nascimento de Jesus, fala do nascimento, da infância. Então essa obra é referência no mundo todo. Tá? Todos bebem da fonte de Raymond Brown. Todos. Então tá aqui, ó, narrativa mateana da infância. Você já pausa aí para ler. Continuando aqui, ó. A genealogia de Jesus. Aqui é interessante que ele vai trabalhar, né? Mateus fala de 14 gerações, né? Até Jesus. Mas por que 14? 14 é um número mágico? Mateus sabia contar? Por que ele fala da genealogia? Enfim. Essas questões ele vai tratar aqui. Continuando, creio que você já pausou aí para ler. Ó, a composição da narrativa mateana básica, que é o capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 3. E sempre no final de cada capítulo, ele vai te dar a bibliografia da sessão, tá? Os materiais que ele consultou para escrever o capítulo. Tá aqui, ó. Continuando, a concepção de Jesus. Vamos pausando aí para irem lendo, tá? Que eu não vou ler. Continuando aqui, ó. O uso materiano de Isaías 7,14. Isaías 7,14 na Bíblia hebraica e na grega, né, que é a Septuaginta. Que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento, que é hebraico, para o grego. A citação que a Septuaginta faz é correta? Enfim. Depois ele vai aqui, ó. Os magos vão prestar homenagem ao rei dos judeus. Quem eram os magos? Quantos magos eram? Nós não sabemos.
Você já viu aquela expressão, os três reis magos? Os três reis magos. Mas não era três. A Bíblia não fala que era três. A Bíblia fala os reis magos. Então era mais de um. Poderia ser 3, poderia ser 4, poderia ser 5, poderia ser 10. A gente não sabe quantos magos eram. Mas a tradição fala que era 3, né? E tem até os nomes dos magos. Um dos nomes, segundo a tradição, é Baltazar. Mas é especulação, né? Nós não sabemos quantos magos eram. É que ele trabalha essa questão. E no final, a bibliografia. Depois, Herodes tenta, sem sucesso, destruir o rei dos judeus. Vamos pausando aí, gente. A mensagem mateana, a mensagem de Mateus, realçada pelo uso da Escritura. E sempre no final a bibliografia. Aí você termina com o epílogo, que é o resumo. Aí vem o livro 2, a narrativa lucana da infância. Lucas capítulo 1 e o capítulo 2. Ele começa com observações gerais sobre o Evangelho de Lucas e sua narrativa da infância. Ele dá uma visão sobre Lucas que, pelo amor de Deus, que coisa extraordinária. Extraordinária. É muita informação. Isso aqui é para estudo bíblico. Isso aqui é para uma sala de aula, né? Porque você não vai falar isso na pregação, né? Você está pregando, mas ensinando, uma sala de aula, né? Um debate teológico, meu irmão, você já entra com vantagem, né? Porque você tem um material acadêmico, você tem um material aí que ele trabalha o contexto histórico, cultural, trabalha tudo sobre a questão da infância, né? Aqui, ó. Depois ele vai trabalhar o anúncio do nascimento de João Batista. Que ele continua. E sempre no final, a bibliografia. Aí ele vai trabalhar agora o anúncio do nascimento de Jesus, que é a partir do versículo 26 do capítulo 1 até o versículo 38. Notas, comentário. Ele termina com a bibliografia da sessão. Depois, a visita de Maria a Isabel. Versículo 39 a 56. Os cânticos lucanos em geral. O Magnificat, que é o cântico de Maria. O nascimento e a designação do nome de João Batista. Pois o nascimento e a designação do nome de Jesus, que é Lucas capítulo 2, né? Ele trabalha versículo por versículo aqui, tá? Também. Sempre trabalhando no contexto histórico, cultural, exegético, hermenêutico, enfim. Trabalha tudo. O cara era demais, né? Raymond Brown. Olha, por isso não é à toa que ele era admirado, né? Respeitado pelos eruditos, porque as suas obras eram contundentes, né? Contundentes. A pesquisa do cara, o camarada era sério, não puxava sardinha para o catolicismo, não puxava, tá? Ele era erudito. Aqui, ó. Continuando aqui. A apresentação. Simeão e Ana profetizam a respeito de Jesus. O
O menino Jesus no templo fala de seu pai. Ele termina aqui, ó, na página 595 com o epílogo. Aí ele vem com os apêndices, que são maravilhosos, né? Primeiro apêndice, o levirato, né? Ali o levirato, a ascendência davídica. Jesus de fato era Messias. Ele veio da linhagem de Davi. Nascimento em Belém. Ele nasceu de fato em Belém ou é uma narração, uma narrativa teológica para dizer que ele era o Messias? Concepção original, acusação de ilegitimidade, outra base judaica na narrativa mateana, o recenseamento do tempo de Quirino, citado por Lucas, né? De fato aconteceu, José fala, mas Lucas acertou na data. O Midrash como gênero literário, a quarta bucólica de Vigílio, são os apêndices. Depois você tem um suplemento, que é o material atualizado da segunda edição, revisada e ampliada, lançada em 92, né? Aí você tem índices bibliográficos de autores, índices de assuntos. E a lista de quadros ilustrativos desta obra, né? São 14 quadros, a começar com a genealogia de Jesus, segundo Lucas, capítulo 3, do 23 ao 38. E aqui você tem outros quadros. Tá? Vamos pegar aqui, ó, rapidamente o índice de assuntos. Índice de assuntos. Página 885. Por que isso aqui é importante? Que você já vem logo no índice de assuntos. Está em ordem alfabética, de A a Z. De A a Z. Ordem alfabética, de A a Z. Onde ele vai te dar aqui, ó, tudo que ele trabalha. Todos os temas que ele trabalha aqui, você vai encontrar no índice de assunto. Então você já vem aqui, Abraão. Está aqui, ó, todas as páginas que ele trabalha, que ele fala da pessoa de Abraão. H. Ismael, Sara, tá vendo aqui, ó? Que tudo envolve Abraão, né? Adão, tem aqui as páginas. Ana, tanto a Ana no Antigo Testamento, como a Ana, a profetisa ali, que Lucas cita no capítulo 2. Cadê? Anjo. E por aí vai, ó. Está em ordem alfabética. Balaão, Belém. Aqui, ó. As páginas. Você vem, procura o assunto, ordem alfabética, né? Claro. E você encontra e vai nas páginas que ele fala aqui, ó, que ele indica. É o índice de assuntos, tá bom? Deixa eu pegar aqui para vocês. Esse é o primeiro vídeo, tá, gente? O primeiro vídeo é mais mostrar a obra estilo geral. Deixa eu pegar aqui. Aqui é os apêndices. Apêndice 1. Levirato. Jesus, avós Demás, ou melhor, Jesus tinha avós Demás, ele tinha avô e tinha avó. Porque Maria tinha mãe e pai. José também tinha mãe e pai. Mas é que José não é pai biológico, né? Ele é pai adotivo, praticamente. Ele é pai adotivo. Ele era o padrasto de Jesus, né? Porque Jesus não era filho legítimo de José. Era filho legítimo de Maria. Então, é mais claro, né? Quem cria, pai é quem cria, né? Que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Não foi uma obra humana, mas divina. Ele começa aqui falando. Aqui na parte 3, né? No bloco, mencionei a solução do levirato para as diferenças entre as genealogias mateana e lucana de José e Jesus,
mas deixei a análise completa para este apêndice, por causa da complexidade do argumento. De fato, ao dar uma olhada no quadro 4, o leitor imediatamente nota a diferença mais óbvia entre as duas genealogias. Segundo Mateus, o pai de José e avô de Jesus era Jacó, enquanto segundo Lucas, o pai de José e avô de Jesus era Eli. Desde o século III, uma solução proposta para essa discrepância é esta: Jacó e Eli eram irmãos, ou meio-irmãos, que tiveram sucessivamente a mesma esposa por matrimônio no levirato. Para aqueles que não sabem, a lei do levirato era quando morria alguém, um homem, né? Ele não tinha filhos. O irmão dele, do falecido, deveria casar com a viúva para ter filhos com ela, para honrar o irmão morto. Isso era a lei do levirato, tá? Que é a segunda lei, que ele vai falar o que eu acabei de explicar, né? Segunda lei de Deuteronômio, capítulo 5, de 5 a 10, se o irmão mais velho morresse sem filhos, o irmão mais jovem tinha de se casar com a viúva daquele. O primogênito, no caso José, seria filho legal do irmão mais velho falecido, embora fosse filho natural do irmão mais novo. Nossa mais antiga testemunha comprovada dessa hipótese, Júlio Africano, propôs que Lucas apresenta a genealogia legal e Mateus traz a genealogia natural. José era filho legal de Eli e filho natural de Jacó. Muitos dos proponentes posteriores da hipótese do levirato trocaram as atribuições. Mateus fornece a genealogia legal e Lucas a natural. Olha que interessante. E aqui você tem as notas de rodapé. E todas estão traduzidas, gente. Leiam as notas de rodapé, porque você vai encontrar muitas informações. Praticamente em todas as páginas, tá? Ele vai citar notas de rodapé, obras, vai citar literatura, vai citar outros eruditos, enfim, sobre o assunto que ele está abordando, né? Então, aqui é maravilhoso, porque esses apêndices, né? Que ele continua. Embora engenhosa, essa solução enfrenta sérias dificuldades. E de fato, gente, até hoje a genealogia de Jesus, do ponto de vista histórico, tá? Nós cremos em Jesus, tá, gente? Isso não abala a nossa fé, mas é problema. Por que Mateus cita uma genealogia e Lucas cita outra? Então são irreconciliáveis. Enfim, mas o Brau traz aqui, né? Ó, quais são as dificuldades? Jacó e Eli seriam irmãos germanos ou consanguíneos. Se Matã, nome mateano para o avô de José e pai de Jacó, e Matate, nome lucano, do mesmo antepassado, fossem variações do nome de um único homem. Mas o pai de Matã, Matate, era Eleazar, segundo Mateus, ou Levi, segundo Lucas. Devemos supor um segundo matrimônio no levirato para explicar isso? Para evitar essa dificuldade, há quem afirme que Jacó e Eli eram meio-irmãos, filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes, Matã e Matate, respectivamente. Entretanto, nesse caso, temos a dúbia coincidência de ter a mãe deles desposado homens com quase o mesmo nome. Aí continua aqui, ó. Não temos certeza da frequência com que era praticado o levirato no tempo de Jesus. Embora Marcos capítulo 12, sugira que esse ainda era um costume conhecido, porque estava na lei, né? Terceiro, toda a razão do levirato era fazer o pai falecido ter um filho. Portanto, seria muito estranho se José fosse filho de um matrimônio no levirato e tivesse uma lista genealógica que traçasse sua ascendência através de seu pai natural. Então, você vê os problemas, né, levantados. Aqui ele continua.
as hipóteses sobre a questão do levirato. E ele termina aqui, dizendo: a teoria de um matrimônio no levirato soluciona tão pouca coisa e tem tantas dificuldades que deve ser abandonada, como solução do problema das duas genealogias e até do problema mais estrito do excesso de avós de Jesus. Ele é sincero, e é verdade. Tá? Então, quando você vai para a erudição bíblica, gente, você vai ter dificuldade. Nós cremos em Jesus, claro, é o Filho de Deus, nós somos cristãos, mas temos dificuldade aí, são irreconciliáveis. Não dá para conciliar as duas narrativas. Porque Mateus está morto. Dá para você chegar em Mateus e falar: Mateus, por que você citou aqui essas 14 gerações? Qual o objetivo, Mateus? Por que esse nome aqui? Ô Lucas, vem cá. Vem cá, Lucas e Mateus, senta aqui. Ô Lucas, por que você colocou isso aqui, Eva? Porque a genealogia sua, Mateus, é diferente. E a sua destoa, ô Lucas, de Mateus. Se estivesse vivos os dois, a gente poderia conversar e teríamos a solução do problema. Mas eles estão mortos, só iremos saber na eternidade. O segundo apêndice, ele vai trabalhar a ascendência davídica. Jesus é o Messias. Tá? Tanto em Lucas como em Mateus. Ele é o Messias. Aqui ele vai trabalhar de maneira magistral, né? Historicamente, Jesus era da casa de Davi, porque para ser o Messias tinha que vir da tribo de Judá, da casa de Davi. Senão não podia ser o Messias, era um falso, era um impostor. E aqui ele vai trabalhar essa questão. Precisamente porque as genealogias de Mateus e Lucas não se harmonizam e porque não temos certeza de seu valor histórico. Precisamos enfrentar o problema do valor histórico, da afirmação neotestamentária de que Jesus era descendente de Davi. Em sua maioria, que ele vai citar Oscar Cullmann, Hahn, Joaquim Jeremias, Michaelis, né? Stauffer, eruditos, né? Os biblistas ainda aceitam essa afirmação como histórica. Contudo, cada vez mais a suposta descendência de Davi é explicada como teologumeno. Isto é, como historicidade do que era originalmente uma afirmação teológica. E aqui ele explica, nas notas de rodapé. Porque, aqui ele fala aqui, até que ponto a expressão filho de Davi tinha implicações genealógicas. Bultmann sugere que a expressão era mais teológica que genealógica, mas Michaelis afirma o Messias só podia ser chamado filho de Davi quando se partia do pressuposto de que era davidida. Em outras palavras, o título não criava a ideia de ascendência davídica, mas a pressupunha. Então os estudiosos se divergem, né? Deixa eu continuar aqui. Cadê o tempo? Se posso dar uma explicação simplificada, julga-se que o processo de historicizar a filiação davídica aconteceu mais ou menos da maneira seguinte. A comunidade cristã acreditava que Jesus realizava as esperanças de Israel. Proeminente entre essas esperanças era a expectativa de um Messias, e assim o título tradicional Messias foi dado a Jesus. Mas no pensamento judaico, o Messias teria ascendência davídica. Consequentemente, Jesus foi descrito como Filho de Deus. Posteriormente, foi elaborada uma genealogia davídica para ele. Quando vemos como o sumo sacerdote Sadoc conseguiu a genealogia que lhe é atribuída, fica claro que as últimas etapas dessa teoria não são inacreditáveis. As origens históricas de Sadoc são desconhecidas. Ele pode até ter sido cananeu, mas se tornou sumo sacerdote, e segundo a tradição, o sumo sacerdócio pertencia à casa levítica de Arão. Posteriormente, Sadoc teve de ser legitimado em sua ascendência e recebeu uma genealogia aaronita.
em que ele continua a trabalhar essa questão da ascendência davídica. Top. Show de bola. Não dá para ler e continuar lendo aqui porque é muita coisa. Sempre no final dos capítulos, e aqui também dos apêndices, ele vai te dar a bibliografia, né? Pesquisa que ele pesquisou. Apêndice 3, nascimento em Belém, que é outra polêmica, né? Polêmica é para aqueles que não creem, né, gente? Para os céticos. Porque Jesus é conhecido como Jesus de Nazaré, não de Belém. Ele nunca morou em Belém. Então eles falam, a narrativa dos evangelistas é teológica, não é histórica. É invenção para fazer ele nascer em Belém, porque ele é o Messias, e o Messias tinha que vir de Belém, segundo Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então vem aqui, ó. Ele começa com uma pergunta, o Brau. Historicamente, Jesus nasceu em Belém? Os indícios neotestamentários do nascimento em Belém são muito menos impressionantes que o amplo testemunho da ascendência davídica. Somente o segundo capítulo das narrativas mateanas e lucana da infância confirmam Belém como lugar de nascimento de Jesus. Os esmagadores indícios, em contrário, fazem da tese de que Belém não foi o lugar histórico do nascimento de Jesus. A comunes opinio dos biblistas neotestamentários. Examinemos os indícios que levam a essa corajosa afirmação para ver as complexidades da situação exigem outras nuances, já que ele vai trabalhar de maneira magistral. Então é um livro acadêmico, gente. Quem não está acostumado com isso vai ficar, o Brau era cético. Não, ele não era cético. O Brau também não era liberal. Tá? Só que quando ele vai trabalhar esses assuntos, ele tem que ser acadêmico. Tá certo? Depois, ó, a concepção original e por aí vai. Esse é o primeiro vídeo. No segundo vídeo eu vou trabalhar mais coisas com vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse primeiro vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.